Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ciro Júnior, sou professor de redes de computadores. Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como fazer um redimensionamento de uma rede IP. Você já deixa logo seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado das próximas aulas sobre o curso de redes de computadores do professor Ciro Júnior. Em outra aula que já tem aqui no canal, eu já mostrei para vocês sobre a camada de rede, o protocolo IPv4, o protocolo IPv6, endereçamentos, classes de IPs, grupos reservados de IPs, são os IPs para usar em rede privada, ou rede local, ou rede interna, como você queira chamar, entre outras coisas. E hoje, mostrar para vocês como são representados os endereços IPs. O IP hoje ele tem a versão 6, que já está em implantação, né? E tem a versão 4 que já é a atual implantada, ou seja, que usa no dia a dia. Hoje nós vamos aprender sobre o IPv4. O IPv4 ele totaliza 32 bits, ou seja, 32 zeros e uns. Esses 32 bits são separados a cada 8 bits, ou seja, a cada octeto. E entre cada octeto ele tem um ponto, escritos em forma decimal, ou seja, por mais que eles são binários, né, 32 bits, o computador entende binário, nós vemos ele dessa forma aqui que eu estou selecionando, ou seja, em forma decimal. Então, cada octeto e separado por ponto entre eles. Então, essa é uma representação de um endereço IP. Já no IPv6, ele tem 8 grupos de 16 bits, ou seja, é separado aqui por dois pontos. São representados em dígitos hexadecimais. Não vamos estudar por hoje, né? Só mais para frente, use o IPv6. Então, ele vai de 0 até F, que é essa forma de representação de um endereço IPv6. Então, se você vê esse endereço, ele é o IPv6, já está em 50% dos computadores do Brasil, mais ou menos 43%, se eu não me engano, quase 50%. E essa outra representação é do endereço IPv4. Para redes de computadores, temos ainda a máscara de subrede. Ou seja, a máscara ela é como se fosse um código, ela que vai codificar o endereço IP. Então, você tem um endereço IP e, dependendo dessa codificação, a máscara de subrede ela vai dizer quantos endereços IPs podem ter na sua rede, a rede lógica, né? A rede de IPs, quantidade de IPs, quantos endereços tem, qual o primeiro endereço, qual o último endereço e quais são os endereços possíveis de serem utilizados nessa sua rede. Então, se você tem uma rede de 8 IPs, a máscara de subrede vai ser uma. A rede de 16.000 IPs, a máscara de subrede é outra. Então, uma 65.536 IPs, como eu mostrei na aula passada, a máscara de subrede é a máscara padrão da classe B, ou seja, 16 bits. Quanto mais bits ativos, né, quanto mais numerais 1 na máscara, dos 32 bits, menos IP a gente vai ter, como a gente vai ver daqui a pouco nos cálculos de como descobrir a quantidade de endereços IPs. Temos aqui no slide, né, escrito: a máscara de subrede é quem define a quantidade de endereços IP em uma rede. Então, se eu quero uma rede com 256 dispositivos, 256 IPs, melhor dizendo, e 254 dispositivos, eu uso uma rede dessa, a máscara de subrede dessa, padrão classe C. O exemplo de máscara de subrede em decimal é esse, que é exatamente o que eu estou mostrando. Então, eu sublinhei aqui o seguinte: a máscara define a rede. A máscara define a rede. Então, quem define a quantidade de endereços IPs é a máscara de subrede. Temos ainda o CIDR. O que seria esse CIDR na prática? A ideia de CIDR, como eu falei na aula passada, é pegar a quantidade de endereços IPs que estão sobrando, estão ociosos, que não vão ser mais utilizados, e realocar para outra empresa. Então, quando a quantidade de endereços IPs IPv4 começaram a ficar escassos, foram geradas várias técnicas para poder contornar essa situação, como o NAT e também agora como CIDR. Por exemplo, você tem 256 IPs na sua rede e só precisa usar dois, né? Um servidor lá de rede, um servidor web, ou seja, no máximo 2 IPs, supondo. Então, você quer redistribuir esses IPs para outras pessoas, vender, alugar, você vai realocar esses IPs para outras pessoas. Então, você vai colocar na sua subrede que esse endereço lá tem a máscara de 30 bits, ou seja, 30 bits ele vai ter no máximo 4 IPs. Dois que não podem ser usados, são reservados, né, para a rede e para broadcast, endereço do NetID, que a gente chama, que é o identificador da rede, e dois para usar para dispositivos. Então, você poderia botar uma rede /30, em vez de usar uma rede /24. Se você não está entendendo ainda o que é /30, /24,
siga o vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Como eu disse, né, aqui no CDR tem sempre 32 bits, né, a tecnologia aqui com a técnica de CDR tem sempre 32 bits de endereçamento para um endereço, ele é fixo. Essa quantidade de bits você vai fixar dessa forma. Essa é a notação CDR. Uma máscara /29, ou seja, que é um endereço IP, que vocês já sabem, já viram que isso aqui é um endereço IP. E esse final /29 é a máscara de subrede em notação CDR. Então, em vez dele ser classe A, classe B, classe C apenas, ele vai ter uma barra e um número aqui na frente, que vai de 0 a 32, logicamente. Como a gente pode ver aqui também nessa outra figura, tem uma rede, eu simbolizei aqui com esse círculo vermelho, é uma rede /24. /24 quer dizer o seguinte, dos 32 bits que você tem, possíveis, né, sempre vão ser 32 bits, ele vai ter 24, que é 888 bits ativos, ou seja, bits com numerais 1. E o que restou são bits com numerais 0 até chegar em 32, ou seja, 24 bits ativos dos 32. Então, desse aqui, a máscara em decimal é simplesmente converter esses binários para decimal e tem essa máscara padrão aqui. A gente vai já entender isso melhor na prática. Eu vou ensinar justamente a fazer isso aqui. Então, dessa rede, como eu falei aqui, ó, /30, dessa subrede /30, eu tenho duas subredes que eles não podem se interconectar entre si. Mais à frente, nas próximas aulas, eu vou mostrar como interconectar essas redes aqui utilizando um roteador. Mas para hoje, vamos ver apenas como segmentar essas redes, né? Como dividir, como fazer as subredes. Então aqui, ó, esses são os IPs que podem ser usados nessa subrede, apenas eles. Esse IP para identificar a rede, que é /30. Esse aqui é o segundo IP, esse é o terceiro IP. E o quarto IP é o 92.168.0.27. Já aqui nessa outra subrede, é o 92.168.0.80/30 também, 92.168.0.81/30 e 82 para o outro dispositivo. E o último, que não está aqui escrito, é o do broadcast, é o /83. É o número 83 no final aqui do IP. Então, se você não está entendendo ainda, essa aula é para fazer você entender isso aqui e mostrar como fazer cálculo para subdividir, né, para segmentar suas redes, para fazer subredes. Eu fiz esse próprio roteiro, né, eu desenhei esse roteiro, ensinando para vocês como redimensionar uma rede. O que precisa para você dimensionar uma rede? Primeiro, é saber quantos dispositivos você precisa nessa rede. Então, quero uma rede que tenha no máximo 5 dispositivos. Para ter 5 dispositivos, eu tenho que ter uma rede com 8 IPs, e desses 8 IPs, 2 não podem ser utilizados, né? O primeiro é para o endereço da rede, o último IP para o endereço broadcast, ou seja, as limitações da sua rede. De 4 bilhões de IPs, você quer limitar apenas 8 IPs. E desses 8 IPs, você quer saber quais são exatamente os 8 IPs, para você não usar um IP, uma subrede diferente. Então, temos aqui, eu fiz esse roteiro com 7 perguntas. Ao você responder as 7 perguntas, naturalmente, sua rede já estará redimensionada. Então, a primeira é qual a máscara de subrede? Qual a máscara em binário e depois a máscara em decimal? Para que saber a máscara em binário? Para poder fazer o cálculo. A rede possui quantos endereços IPs? Quantos dispositivos, ou seja, hosts, podem ser endereçados? Quantos endereços, qual o endereço IP que identifica a rede, né? O NetID, identificador da rede? Qual o endereço IP que identifica o broadcast, ou seja, o último IP da sua rede? Quais endereços IPs que identificam os dispositivos, e quais podem ser usados para colocar os dispositivos, como nesse exemplo aqui, né? Exatamente quais IPs eu posso utilizar para colocar os dispositivos. Então, vamos fazer um exemplo prático, em vez de só falar teoria, né? Coloquei aqui o seguinte, dado o IP 92.168.0.35/29, ou seja, eu quero apenas uma quantidade X de IPs, responda a pergunta abaixo, as perguntas, nessas aqui abaixo, para dimensionar a rede de forma adequada, ou seja, dimensionar corretamente. Então, temos aqui, primeiro cálculo a ser feito, cálculo da máscara de subrede. Então, qual é a máscara em binário? Vai colocar a quantidade desse barra aqui, a quantidade de uns, né? Quantidade de bits ativos, ou bits ligados, como eu coloquei aqui. Então, se ela é /29, você vai colocar aqui, ó, 8 bits, ponto, mais 8 bits ligado, ponto, mais 8 bits ligado, ponto, sempre tem um ponto, né, que é um endereço, e mais 5 aqui.
Então, são 29 bits ligados. E completo o restante com a quantidade de zeros, ou seja, vou completar com 3 zeros até chegar em 32 bits, né? 29 bits ligados, 30, 31, 32. Tendo a máscara de subrede em binário, nós vamos agora saber qual é a máscara de subrede em decimal. Então, vai converter esses binários. Tem um vídeo aqui no meu próprio canal, né, ensinando como converter de binário para decimal. Caso você não saiba, se souber, é só converter de binário para decimal, vai obter essa máscara de subrede aqui, ó. Então, essa máscara, a cada octeto, esses números, né, esses 8 uns aqui, equivale a 255. Esse aqui também é 255. Esse outro octeto, 255. E convertendo esse outro octeto de binário para decimal, você vai ter 248, que é a máscara em decimal. É ela que a gente utiliza para fazer a configuração de endereços IPs. É ela que você vai utilizar quando eu estiver mostrando aqui as aulas práticas e como configurar um endereço IP utilizando o simulador de redes. Vendo o roteiro, né? Essa daqui é a máscara em binário, essa aqui é a máscara em decimal. A rede possui quantos endereços IPs, né? Essa rede que eu escolhi. Como é que faz para saber quantos endereços IPs tem numa rede? Eu pego 2, que é a base binário, e elevo a quantidade de zeros. Então, 2 elevado à quantidade de zeros dá 8. Então, temos 8 IPs. Esses IPs incluem o endereço da rede e o endereço do broadcast. E a próxima pergunta seria a quantidade de dispositivos que eu posso colocar na minha rede. Para calcular essa quantidade, eu vou pegar a quantidade de IPs que eu consegui, ou seja, do range que eu consegui, retiro o endereço da rede, retiro o endereço do broadcast, ou seja, menos 2. Nesse caso, serão 6 endereços IPs. Então, a máscara /29, ela comporta, né, ela pode se alocar até no máximo 6 endereços de dispositivos e 8 endereços IPs. Na sua subrede, você vai ter que reservar 8 endereços IPs para essa subrede que a gente acabou de definir. Temos então aqui seguindo que a quantidade de endereços IPs que a gente tem são 8 IPs, ou seja, uma rede com /29, né? Uma máscara, com essa máscara aqui, que lembra que é a máscara que define a rede. Então, a quantidade de IPs é definida pela máscara. Tenho 8 IPs no máximo, no caso, que pode ser utilizado até 6 IPs. Então, esse é o cálculo para definir a sua quantidade de IPs. Agora já temos a quantidade de IPs. Então, tem 8 IPs e no máximo 6 podem ser usados para endereçar dispositivos. Você pode botar endereço no seu celular, no seu tablet, no seu computador de mesa, no seu notebook, ou seja, IPs úteis que você pode utilizar. Com base na aula passada, eu falei para vocês que existem 4 bilhões de IPs, né? 4 bilhões 029 reticências. Nós temos em média, né, mais ou menos 4 bilhões de IPs IPv4, distribuir para o mundo inteiro, para todas as pessoas do mundo. Então temos que desses 4 bilhões, nós temos 8 IPs. E a máscara /29, ou seja, /29 quer dizer que a gente tem 8 IPs, como eu já mostrei nessa aula. Então, desses 8 IPs, nós temos 6 que podem ser usados para dispositivos. Nós vamos descobrir agora quais são exatamente esses 8 IPs. De 4 bilhões, quais são exatamente os 8 IPs que eu posso utilizar na minha rede, incluindo os IPs apenas para dispositivos, IPs para broadcast e rede. Próxima pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Quais são exatamente esses 8 IPs dentro dos 4 bilhões de IPs possíveis? Então, para isso, nós temos que calcular primeiro identifica a rede, ou seja, o NetID. Vamos então, nós temos esse IP /29, que foi o que a gente calculou, que é a máscara, a gente tem a quantidade de IPs, independente de qual IP esteja aqui. E para fazer o cálculo do NetID, ou seja, o endereço que identifica a rede, né, a qual esse endereço IP aqui está pertencendo, nós devemos converter o endereço e a máscara para o formato de binário. Então, vou converter esse endereço IP para binário. A máscara em binário eu já mostrei como fazer. O endereço IP é você converter a cada octeto. 192, ele vai representar esse binário aqui, ó. Tem também lá, aqui no canal, né, ensinando como fazer a conversão decimal para binário. 168 equivale a esse octeto. Esse 0 em decimal equivale a esse octeto em binário. E esse 35 equivale a esse octeto, ou seja, esse aqui é o binário do endereço IP. E temos então que fazer, já tendo o binário do endereço IP e da máscara, a gente faz um cálculo, uma operação lógica chamada AND, né, conjunção, né, juntar duas coisas.
A operação AND, uma observação, é a operação lógica da álgebra booleana, onde 0 e 0 dá 0, equivale à multiplicação simples da matemática. 0 e 1 vai dar também 0, 1 e 1 vai dar 1. Se for invertido aqui, 1 e 0 vai dar 0, ou seja, só vai lhe retornar o numeral 1 quando for 1 e 1. Então temos aqui o endereço IP, temos aqui também a máscara de subrede. O primeiro bit do primeiro octeto vai ser multiplicado com o primeiro bit do primeiro octeto do IP e da máscara de subrede, ou seja, multiplicação bit a bit. É uma operação lógica, na verdade. É que eu estou falando multiplicação que equivale a multiplicar, essa operação AND. Então, o primeiro octeto, 1 e 1 deu 1. 1 e 1 dá 1. Sempre que for 1 e 1, ele vai retornar 1. 0 e 1 vai retornar 0. Então, todos aqui são zeros e 1s. Um bit a bit, ele vai retornar todos zeros. Então, esse é o primeiro octeto. E depois a gente vai seguindo. Sempre que tiver 1 e 1, ele vai retornar 1. Ao contrário, vai retornar tudo zero. Fazer a multiplicação bit a bit, pegar o retorno dessa multiplicação bit a bit, né? E vai ser o NetID em binário. E depois é apenas converter de binário para decimal, que também tem aqui no canal ensinando como converter de binário para decimal. Vamos achar isso aqui, o NetID, ou seja, o primeiro endereço IP dessa nossa subrede. Então, respondendo aqui as nossas perguntas, né? Agora, qual é o endereço que identifica o NetID? Nós achamos o 92.168.0.32. E agora, qual o último endereço da nossa subrede? Temos aqui, para calcular o broadcast, temos que seguir dois passos. O primeiro passo é calcular o inverso da máscara. Como ele é barra 29, em vez de ser 29 uns, como foi mostrado, vai ser 29 zeros e apenas 3 uns. Completa até o 32. Então, em vez de ser a máscara, é o not mask, ou seja, a máscara invertida. O segundo passo a ser seguido é o cálculo do próprio broadcast, né? É fazer uma operação lógica do tipo OR, né? O OU, lógica pela tabela verdade, ou seja, uma disjunção, ou um ou outro. Ele vai devolver o bit 1 sempre que pelo menos um dos operandos seja numeral 1, ou seja, ou 0 ou 0 vai dar 0, retorna o 0, devolve o 0. Ou 0 ou 1 vai retornar o 1, porque um dos dois já foi o 1. Então, ou 1 ou 0 vai retornar o 1, ou 1 ou 1 vai retornar também o 1. Então, só vai ser 0 quando for 0 ou 0. Então, quando tiver dois zeros, né, nesse cálculo aqui, ele vai ser 0. O resto vai ser tudo 1. Então, pegamos aqui o endereço IP, que é o que nós já tínhamos escolhido, do exemplo, em binário, logicamente, a máscara invertida, que é o not mask, e achamos o broadcast, fazendo também o cálculo binário, né, o ou de 1 por 1. Então, 1 ou 0 dá 1, 1 ou 0 dá 1, só se for 0 ou 0 que vai dar tudo 0. Feito tudo isso aqui, nós vamos ter esse número em decimal. Você converter de binário para decimal cada octeto. Isso aqui equivale a 39, esse octeto equivale a 0, esse octeto equivale a 168 e por aí vai. Então, temos então o endereço do broadcast, ou seja, o último endereço da rede. Temos aqui o endereço do broadcast. E os endereços que identificam o dispositivo são, naturalmente, os que vão de 33, né, 192.168.0.33, até 192.168.0.38. Primeiro, o IP da sua subrede é o endereço que identifica a própria rede, ou seja, o NetID, o identificador da rede. O último IP da sua subrede é o endereço que identifica o broadcast. E os dispositivos, né, os hostnets, falando em inglês, são os que ficam entre a rede e o broadcast. Então, dos 4 bilhões de endereços IP disponíveis no mundo, né, IPv4, nós descobrimos exatamente quais são os 8 endereços IPs que precisamos, ou seja, da nossa subrede com base em um endereço IP que eu passei para vocês, com base também em uma máscara de subrede que definiu a quantidade de endereços IPs. Para fixar, eu estou deixando aqui alguns endereços IPs para que vocês possam fazer o cálculo e colocar nos comentários, utilizando exatamente a técnica que eu ensinei aqui agora. Então, existem ainda programas, né, sites aí que fazem esses cálculos automáticos, mas para você entender como é que esse cálculo é feito, se você quiser criar um programa para fazer esse cálculo, utiliza-se da forma que eu fiz aqui. Você já está autorizado a utilizar as técnicas que eu ensinei aqui. Essa foi mais uma aula com Ciro Júnior. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas de curso, com colega que você acha que quer aprender a configurar uma rede de computadores.
e acompanhe o curso. Eu vou colocando os vídeos assim que eu vou tendo tempo de fazer as gravações, já vou gravando a aula e já vou colocando aqui no canal. Então tem outros vídeos, né, sobre redes de computadores, está aqui no canal, tem uma playlist de redes de computadores, vou deixar na descrição para vocês. Inclusive a aula anterior, eu vou deixar na descrição também. Se inscreva, como eu falei, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Muito obrigado, boa sorte, até mais e fui!